A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estarmos aqui nesta manhã para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, não é? Escola Bíblica Dominical são lições inspiradas pelo Espírito Santo. São lições que, quando a gente estuda cada semana, a gente se maravilha. Toda semana tem algo maravilhoso de Deus para nós. Então, que nós possamos ter o coração receptivo, né? Receptivo às mensagens, receptivo o que Deus tem para nós aqui. Porque na Escola Bíblica Dominical é um ensino sistemático, é um ensino sequencial, é um ensino específico, é um ensino aprofundado da palavra de Deus. O que uma pregação de um culto, que é muito boa, né, não tem essa capacidade. Então a Escola Bíblica Dominical ela é boa por isso, né? É um ensino aprofundado e ainda por cima é sequencial. Ela vai numa sequência que você seguindo, você com certeza é edificado, né? Essa semana, esse trimestre, estamos estudando em defesa da fé cristã. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias. As antigas, vamos falar de quê? As heresias que eram realizadas no primeiro século, no segundo século, nos primeiros séculos, né, de nascimento da nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, né? Combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência hoje. Não é isso? Com nova aparência. Uma coisa importante que eu quero falar aqui. O que a gente tem visto semana passada, né, e essa semana, muitas vezes a gente vai ver coisas absurdas, mas é isso que se apresenta. Para quê? Para que nós estamos estudando? Além de que saber, né, saber defender a fé cristã, que é o ramo da teologia chamada de apologética. A apologética é o ramo da teologia que faz a defesa da fé cristã. A defesa. Vamos também falar sobre cristologia hoje, sobre Jesus Cristo, né? Então, defender a nossa fé, além de estarmos falando para outras pessoas, né? Para outras pessoas, vai nos capacitar para defender diante de pessoas mais preparadas e também para a nossa própria edificação. Nossa própria edificação. Vocês não sabem a importância que, ou sabem, né? A importância que é isso, irmãos. A importância da nossa própria edificação. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheci um jovem que ele tinha uma grande admiração, né, por um pastor que era judeu. Não foi aqui no Brasil, ele morava aqui no Brasil, depois foi para a Europa. E lá na Europa ele tinha um professor que era judeu. E era um professor que tinha grande inteligência, sabe, secular, sabe, a pessoa, né, que tem grande inteligência. E aquilo foi corroendo aquela fé dele. Foi falando que Jesus Cristo, o que se crucificaram ali, Jesus Cristo foi um sósia, não foi ele. Aí depois ele se apareceu ali como ressuscitado. Por aí vai. Tantas coisas, tantos ataques que desde o primeiro século falaram agora também. E a pessoa vai esfriando na fé, vai mudando outros ramos, né? Então, é isso que pode acontecer conosco. Isso que pode acontecer com os nossos filhos, isso que pode acontecer com os nossos netos mais para frente, aí, né? Então nós temos que estar com os pés firmes, irmãos. Temos que estar realmente embasados na palavra de Deus. Tem dúvida? Palavra de Deus. Tem dúvida? Leia a palavra de Deus. Porque isso faz com que você se fortifique. E argumentos, né, de pessoas que têm habilidade na eloquência,
tem habilidades no falar, isso aí que não seja motivo para que nós nos desviemos, ou então nós enfraquecemos, ou então abalemos a nossa fé. Certo, irmãos? Então, por isso que a importância dessa aula hoje, é por isso que foi importante a aula da semana passada. A apologética é isso, a defesa da nossa fé. É falar do que a gente acredita, falar das nossas doutrinas. Jesus Cristo já falou, né, que a igreja dele ia ser combatida, né? A igreja dele ia ser atacada de forma violenta e também de forma sutil, né? As sutilezas de Satanás, né? Que vai corroendo, que vai minando ali a fé do cristão, vai colocando dúvida na cabeça do irmão, dúvida na cabeça das pessoas, irmãos. É por isso que esse trimestre nós estamos estudando isso, tá bom? As heresias que se apresentam hoje na nossa frente, será que ela vai ser suficiente para que nós duvidemos? Será que ela vai ser suficiente para que nós possamos ficar quietos ao invés de defender a fé? Não ter argumento? Não ter argumento? Não é isso, irmãos? Então, que nós possamos continuar firmes, vamos prestar atenção. Isso aí é só... O tempo já está passando tão rápido, né? Eu já vi que os minutos já passaram. Está no início, eu nem iniciei a aula assim, lendo o texto, mas eu queria muito falar sobre esse detalhe aí. É muito importante para nós. Muito, muito importante mesmo. Né? Que a gente tem filho, né? Neto, bisneto, o que for. Então, a gente tem que estar, nós aqui, os homens, os pais de família, somos os responsáveis, primeiro, não é isso? Pela educação, pelo amor na nossa família. Pelo amor na nossa família. O amor, a palavra de Deus que nós devemos amar, os homens, né? E os familiares nossos devem nos honrar. É isso que diz a palavra de Deus. Vamos lá, irmãos, lição de número 3, né? Qual é o tema? Outra coisa que eu quero falar aqui, a encarnação do Verbo. Vamos lá, o tempo passa, mas é fundamental, tem coisas que a gente não pode deixar de falar. Encarnação do Verbo. O que é verbo? O que é o verbo? Assim, o que é o verbo? Eu ouvi alguma coisa. Palavra. Palavra é o verbo. E a palavra representa quem? Jesus. Jesus é Deus. Então o verbo é Deus. João 1:1. Leiam, alguém lê alto aí, por favor. João, Evangelho de João, versículo... Esse é de 1 de João, né? O Evangelho de João. Evangelho de João, vamos lá. Vamos lá, quero explicar um negocinho aí sobre isso. Evangelho de João. Isso. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Isso. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então vocês foram perfeitos. Verbo é a palavra, né? A palavra representa Jesus. E Jesus é Deus, é Filho de Deus. Não é isso? Não é? E no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, para tirar qualquer dúvida aqui de alguém que possa estar aqui, posso dizer que negócio de verbo é esse? Verbo é Deus. Verbo é a palavra de Deus. Certo? E encarnação? Encarnação. O que é encarnação? Se alguém puder dizer, pode falar, fique à vontade. Porque algumas pessoas sabem também, claro que, né? Não tem... Encarnação. Encarnação, né? Encarnação. Encarnação é a
Encarnação é Deus tornando carne humana. Isso. Então, assim, ó, encarnação é tornar-se a carne, tornar-se humano. Não é isso? Encarnar. Encarnar é carne, é tornar carne. Entenderam? Tornar-se um ser humano. Tornar-se a figura humana. Irmãos, reencarnação não tem na Bíblia, tá? Reencarnação não tem na Bíblia, isso não faz parte. Agora, encarnação, ela é peculiar nosso. É uma característica da nossa fé. É só o cristianismo que fala em encarnação. Tá bom? É uma característica nossa. Então não vamos pensar em reencarnação, que já é outra coisa que nem na Bíblia está, né? Encarnação, sim, é uma característica do cristianismo, certo? Característica do cristianismo. Então a encarnação do Verbo é que Jesus Cristo veio ao mundo como ser humano. Eu tenho coisas para falar aí, né? Bastante, né? Vamos lá. Introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. Então, deidade é a divindade de Jesus. Deidade de Jesus é a divindade de Jesus. Mas vou ficar na próxima lição isso aí. A gente vai falar hoje da humanidade de Jesus. 100% Deus, 100% homem. Certo? Então, a encarnação de Jesus. Desde o princípio, lá em Êxodo, a promessa que Deus vinha para nós. Ele nasceu. Nasceu de mulher, sob a lei, né? Sob a lei, nascido na plenitude dos tempos, bebeu da nossa água, andou na nossa terra, né? Vestiu como nós a nossa roupa, esteve no nosso meio, está no nosso meio. Não é isso, irmão? Então, a encarnação de Jesus. Claro que isso aí é a base da nossa fé. É a base da nossa fé. Tanto o nascimento, quanto a sua crucificação, quanto a sua ressurreição, é a base da nossa fé. Cada detalhe disso aí é atacado. Mas isso faz parte que nós precisamos entender, né? Entender por que disso, para poder, como eu disse, defender e também nos edificar. Não é isso? Defender e também nos edificar. Porque nós, como vamos defender algo se nós mesmos não temos firmeza? Nós não vamos defender. Eu não sei direito não, eu não entendo disso, eu não sei não, eu tenho minhas dúvidas, né? Aí não consegue defender. Então por isso que a importância, como eu disse, logo no iniciozinho aqui, a importância da escola bíblica dominical para isso. Não é? Tirar as dúvidas. Você, por exemplo, lê em casa, isso é maravilhoso. Chega aqui, tira sua dúvida, né? Por aí vai. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. Certo? Olha, a primeira heresia aí, ó, docetismo. Docetismo. O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja. Consiste em
negar que Jesus tivesse tido corpo físico, humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Então, o docetismo, ele é uma... falar sobre isso. Olha, a gente vai falar hoje sobre docentismo, são heresias, né? Não é isso? Tudo isso faz parte do gnosticismo. Gnosticismo. Pensa no movimento que deu trabalho no primeiro século. Ó. Né? Paulo, né? João, lutando, combatendo sobre o gnosticismo, essas heresias, tantas heresias. Só eu vi tinha 11. Eu estudei. Fora que tinham muitas aí heresias que eles inventam, criam para poder adaptar. O que é o gnosticismo? O gnosticismo é um movimento herético que pega a fé judaica com o liberalismo grego, onde os gregos diziam que a matéria é má, né? E o espírito, né? É divino, né? E os judeus juntando como se fosse um casamento da fé judaica com o liberalismo grego. Nasce o quê? A teologia liberal, que é o gnosticismo. Tudo isso é o gnosticismo, né? Tá bom? Gnosticismo foi um movimento herético de heresias, né, que deu muito trabalho para a defesa da fé cristã nos primeiros séculos da igreja, irmãos. Né? Muitos se identificavam como cristãos, mas de maneira nenhuma acreditavam que Jesus ressuscitou, de maneira nenhuma acreditavam que Jesus tinha corpo. Não acreditavam. Apesar de acreditar, eles já falavam assim: eu acredito em Cristo, mas eu não acredito que ele teve corpo. Eu acredito em Cristo, mas eu não acredito que ele ressuscitou. Então, o apóstolo João disse assim: quem não crê nisso não é de Deus e já está condenado. Né? Ele está no nosso meio, olha aí. Está no nosso meio, mas não é de Deus. Não é isso? Então, o gnosticismo contribuiu muito para isso. E tem igrejas hoje ainda que professam muitas dessas heresias. Então vocês viram aí, ó, docetismo. Docetismo é o nome desse movimento aí, né? Tinha só aparência. Vocês já ouviram falar? Eu nunca ouvi falar nisso. Pois é, para isso que a escola dominical é boa. Você nunca ouviu falar, você está ouvindo agora. Você está ouvindo sabendo que isso era dizer que Jesus Cristo não tinha aparência, não tinha carne, só era aparência. Entenderam? Então, para você saber, se defender, não acreditar nisso, claro, né? Era só um holograma ali, como se fosse uma imagem, né? Absurdos, não é isso, irmão? Docetismo. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia, outra coisa, atenção, tantas heresias, o escritor da revista separou só um pouquinho, tá? 2, 3 ali, que são muitos, mas os principais que deram muito trabalho. Ensinavam muitas coisas fora das escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como um verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias, Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão, Ana, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca de seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, né? Então, quero falar assim, a Bíblia
ela tem riquezas de detalhes. Olha aí, tem riquezas, tantas e tantas riquezas de detalhes que comprovam que essa heresia é inconcebível, não tem fundamento, né? Jesus Cristo foi apresentado, Jesus Cristo nasceu, né? Então vamos falar, como eu falei, vamos falar um pouco da divindade, porque não tem como tirar, evitar, mas vamos ter nas próximas lições, tá? Mas hoje a gente quer ressaltar a humanidade de Jesus. Que Jesus teve corpo, teve fome, teve sede, né? O sangue dele foi derramado. O dele não foi de um sósia na cruz, não. Né? Tantas alegações, tantas heresias, né? Não é isso, irmão? Então, é isso que a gente está se baseando, tá? Então, a Bíblia tem uma grande riqueza de detalhes, grande riqueza, que lança por terra essas heresias, né? Essas heresias. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Docetas são do movimento do docetismo, e de um dos detalhes principais era que Jesus não tinha corpo, era uma aparência de corpo, né? Aparência. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus tivesse vindo em carne. Cerinto, por exemplo, foi um deles, né? Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus, ensinava o docetismo. Olha aí, dizer que Jesus não nasceu de uma virgem. Ele foi contemporâneo do apóstolo João, em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Outro, né? Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. Substância etérea é um gás, né? O éter, né? O éter. Etérea é o gás, né? Jesus Cristo era um gás ali, né? No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Belém da Judéia, e a época do reinado de Augusto, de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Como eu falei, tem vários e vários detalhes, né? Vários e vários detalhes que enriquecem e lançam por terra tudo isso. Não é isso? Então vinha um homem para fazer. As profecias já diziam, né? A profecia já diziam. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui em Gênesis, e fala, né, que vai nascer um de mulher sob a lei, debaixo da lei, né, e pisará a cabeça da serpente. Não é isso? Nascido sob a lei. Quem é? Jesus Cristo nasceu de mulher. Não foi isso? Nasceu de uma mulher. E ele é a conclusão da profecia, desta profecia, que está desde Gênesis. Desde Gênesis. Essa profecia que se cumpre em Jesus. Então,
Ele teve corpo, tem corpo, né? Tomé disse: olha aqui as minhas mãos, olha os pregos nos meus pés, nos pregos, o buraco dos pregos nas mãos e nos pés, né? Ali naquele momento que estavam todos os apóstolos, todos estavam caminhando para a filha do pastor, do líder da sinagoga. Ele ia, e aquela mulher do fluxo de sangue encostou em Jesus. Aí ele falou: alguém me tocou, né? Alguém me tocou. E de mim saiu poder, energia. Então, são vários e vários exemplos, né? João inclinava a cabeça no peito de Jesus, né? É uma riqueza muito grande de detalhes, de que essas heresias não se sustentam, né? Exatamente. Posso no chão lá e do olho do... Exatamente. Exato, né? Ele cospe, né? Eles cospem na terra, no olho do cego Bartimeu, né? O cego Bartimeu. E é uma riqueza muito grande de detalhes. Por que eu estou falando isso? Porque isso aí mostra, né, detalhes da nossa defesa. Agora o seguinte, o mais importante, irmãos, a gente pode falar o que quiser, mas quem é que convence, né? Quem é que convence, né? É o Espírito Santo. Convence do pecado, da justiça e do juízo. É o nosso relacionamento. Pode falar o quê? É o nosso relacionamento com Jesus, com Deus, é que vai fazer diferença. Não quero que valide, não quero que eles validem nada. A minha fé, o meu relacionamento, então, né, a nossa fé, o nosso relacionamento é o que importa. É o que nós cremos, é o que nós acreditamos. Pode ser atacado de um lado, de outro. Pode ter argumentos que eu não tenho defesa, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que não costuma ler, mas que tem um grande relacionamento com Jesus ali. Vamos dizer assim, uma pessoa que não seja formada em teologia, não seja, né? Mas que tem relacionamento, que lê a Bíblia, que participa aqui, como na Escola Bíblica Dominical, é suficiente, irmãos, não é? É suficiente. Porque o Evangelho, ele é simples. Ele é simples. Não é isso? Não é? O Evangelho, ele é simples. Afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, sabe que é evangelho sinótico, né? Mateus, Marcos e Lucas são os parecidos, né? Que relatam os fatos iguais ali, né? Com pequenas diferenças somente. Apresenta Jesus trabalhando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela-o interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia, mesmo antes da criação, mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne para não deixar dúvida alguma e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas, né? É isso que a gente estava falando, né?
Diz assim, 4:4. Gálatas, livro de Gálatas, aos Gálatas, 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Nascido sob a lei. Não é isso, irmãos? Então, aqui a gente está reafirmando isso, né? Reafirmando. Vou colocar 1 de João aqui. Vamos lá, quem puder. Olha aqui. Primeiro de João, capítulo 4, versículos de 1 a 4, diz assim: a palavra de Deus. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provém os espíritos para ver se procedem de Deus. Vamos ter discernimento se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito, presta atenção aqui, ó. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, né? A respeito do que vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo, né? Aí fala que, filhinho, vocês são de Deus. Então, o que a gente está fazendo? A gente está reafirmando a nossa fé. Não é isso? Estamos reafirmando a nossa fé. Estamos ratificando a nossa fé. Ratificando em que nós acreditamos. E é bem fácil de lançar por terra essas heresias aí, né? Bem fácil. Agora a pessoa que é desavisada, uma pessoa que não lê, né? Que nem é crente, vamos dizer assim. Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou de uma família cristã. Mas a pessoa não tem base nenhuma, ouvindo essas coisas, né? Já pensa isso. A pessoa assiste muito filme, né? No filme tem tantas artimanhas, tantas coisas mirabolantes. Aí ele pode pensar, rapaz, Jesus Cristo foi um sósia dele que crucificaram, depois ele veio, estou ressuscitado aqui, rapaz, né? Não é isso? Para nós, talvez seja fácil isso de poder falar, né? Mas tem coisas mais profundas também numa hora de uma discussão, na hora de né? Mas muitas pessoas podem acreditar, podem ficar com aquilo na cabeça, né? Como eu falei da pessoa que eu conheci, que foi lá para a Europa e falou isso, né? E João, presta atenção, olha só. Por que a gente leu isso aqui? A gente leu Gálatas, né? A gente leu aqui 1 de João. A Bíblia já vem com isso, por quê? Porque na época que João escreveu, ele já estava com essa influência. Já estava com essas acusações, essas alegações, já estavam. Por isso que ele escreveu isso. Vocês viram, né? Que não é de Deus, aquele que não acredita que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Por quê? Porque já estavam isso na época. O que eu falei? Essas heresias deu muito trabalho no primeiro século, nos primeiros séculos da igreja. Isso aqui é primeiro século que ele escreveu, né? Primeiro século. Aqui falam que é final do primeiro século. Então olha só a influência que já estava tendo ali. Não é verdade? Né?
Então, e ele defendeu claramente a fé. Por quê? Quem mais próximo de Jesus foi do que João? Não é? Como eu falei na pouco, ele deitava aqui no peito de Jesus, inclinava a cabeça, ficava do lado de Jesus, né? Pedro, Tiago e João talvez foram os apóstolos mais próximos de Jesus, não é verdade? Dentre os 12. Então João ele tem capacidade de falar claramente a respeito disso, porque ele viveu, ele tocou, ele estava presente, ele estava lá. Então é verdade, não é isso? É verdade. Por isso, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo, que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Não é isso? Então a nossa fé está baseada em Jesus, irmãos. Isso aqui é para a gente reafirmar a nossa fé, né? Relembrar a doutrina de Cristo, para nos relembrarmos. Uma crença herética. 3. João viveu os seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Olha, João viveu em Éfeso, né? E lá tinha o Doceta, chamado de Cerinto. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira indireta de que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia. Pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. Olha aí. É isso aqui que eu quero falar. Veja a gravidade disso. Se ele não teve corpo, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Não é isso? E estamos aqui hoje. Então é sinal que é verdade o que a Bíblia fala, né? E isso não passa de uma grande heresia. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente, foi claro. Não é de Deus. Não é de Deus. Se não é de Deus, de quem é? Né? É isso? Se não é de Deus, de quem é? Tem algum muro para poder ficar? Não tem não, irmãos. Não tem como ficar em cima do muro. Se não é de Deus, de quem é? É bem claro. Por essa razão, o apóstolo foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Não é isso? Não é? Deixa eu ver se eu acho que eu procurei procurei ainda agora, eu não achei, mas deixa eu ver se eu acho agora aqui. É aqui no capítulo 3. Aqui, olha aqui. Aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, né? Entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, a promessa, a profecia era que tinha que nascer uma semente de mulher. Semente de mulher. Não é isso? E como é que é Jesus? E como é Jesus? Olha aí, como é Jesus? Semente, olha só como é tão perfeita a palavra. Presta atenção, ó. Semente de mulher. Né? Mulher tem semente? Não. Mulher não tem semente. Quem que tem semente?
é o complemento, né, da mulher. Então, se é nascido de mulher e era Deus, então o Espírito Santo lançou a semente. Entenderam? Uma semente para que Jesus Cristo nascesse. Então, por isso que ele é humano e é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus. Então a criação, irmão, já era Jesus. E aí está mostrando como é a palavra de Deus perfeita, né? De forma que se cumpre perfeitamente, né? Como essas heresias se revelam hoje? Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Olha aí. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Eles não acreditam nem no Espírito Santo, né? Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento da virginal de Jesus, desde o Antigo Testamento. Olha aí. E seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aquilo que eu falei, nós acreditamos pela nossa fé, o que Jesus fez por nós, o que Jesus faz por nós. É isso que cada um de nós acredita. Cada um de nós acredita. Não é isso, irmão? Para que nós nos edifiquemos. Nós nos edifiquemos. Para poder também fazer a apologética, que é a defesa da fé. Olha aqui, outro detalhe, quanto à morte e ressurreição de Cristo. Aqui que eu vou chegar no sósia, né? O heresiarca agnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, quem foi Simão Cirineu? Alguém lembra? Quem foi Simão? Foi aquele que ajudou a carregar a cruz, né? Simão Cirineu foi aquele que ajudou a carregar a cruz. Olha o que esse aqui falou. Simão Cirineu transfigurou-se, olha aí, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho tomou por Jesus. Estou dizendo que não foi Jesus que foi crucificado, foi Simão Cirineu. O que vocês acham disso? Simão Cirineu, quer dizer, que ficou no lugar de Jesus. Mas como é que eles eram diferentes de aparência? Como foi que ele foi então crucificado? Se eles eram diferentes. Ele se transfigurou e ficou parecido com Jesus. Hein? Olha isso, né? Olha isso. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão. Quer dizer que Jesus presenciou a crucificação de Simão. Seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Os muçulmanos também falam isso, né? Os muçulmanos foi pelo 4º e 6º século, né? Olha só, 400 anos, 600 anos depois, eles ainda pegaram a mesma história que se prolongou, entendeu? O muçulmano, o Alcorão, o islamismo, pega isso, diz que Jesus não é Deus, né? Os palestinos, né? Jesus não é Deus. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, a sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. No próprio Alcorão, irmãos.
no próprio Alcorão. Não é nem um pensamento externo, é o Alcorão. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que uma sósia de Jesus foi levada à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nós sabemos disso, né? Estava lá, ajudou Jesus a carregar a cruz, né? Tem um pastor que fez a pregação que fez aqui, mencionou isso. Tem que estava aqui, mas foi uma baita de uma pregação. O último item da lição de hoje. Confirmação histórica. A gente precisa de confirmação? Não. Se quiserem validar, tudo bem. Mas a nossa fé, ela é firmada, ela é alicerçada em Jesus Cristo. Nós temos a Bíblia que fala em detalhes sobre isso. Não é isso? Não é isso, Felipe? Né? A Bíblia que mostra de forma detalhada. Né? Alguém tem alguma dúvida sobre a Bíblia? Né? A Bíblia ela se confirma. As profecias, né? As promessas, as profecias se cumprem. Se cumprem. E tem coisas a cumprir. Jesus Cristo voltará, né? Lá no Monte das Oliveiras, o anjo falou: esse que você vê, esse você vai ver descer aqui neste mesmo local. Nós já sabemos onde ele vai descer. É a promessa que vai se cumprir, irmãos. Nossa fé precisa de validar? Não. Mas, se quiserem validar como validam a história, por exemplo, Pôncio Pilatos padeceu sobre Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos foi realmente um procurador romano, do governador, do imperador romano ali naquele local, né? Tantas coisas, tantos detalhes que se mostram ali, né? A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, olha aí, atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, olha aqui, esse Flávio Joséfo, presta atenção, só para te finalizar aqui. Flávio Joséfo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Né? Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levavam o nome de Cristo foi executado no reinado de Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos. Né? Então, irmãos, a Bíblia não precisa ser validada por eles. Mas se validar, colabora, né? Colabora. Não é isso? Não é isso, irmãos? Então, tem muitas heresias, nós lemos sobre muitos detalhes aí, coisas heréticas foram demonstradas aí, que não tem pé nem cabeça, né? Enquanto a Bíblia é firmada na fé. E tantos homens que foram contrários à Bíblia, né? Tantos homens que falavam da Bíblia e já não estão mais, e a Bíblia continua cada vez mais firme, né? Cada vez mais sendo contundente na fé cristã. É isso, irmão? Alguma dúvida, irmãos? Então, fala sobre isso. Jesus está em corpo. Se Jesus está, Ele subiu com a terra. isso. O corpo glorioso nós vamos estar. Nós vamos estar, né? Jesus já está. Fala sobre esse detalhe, né, do corpo glorioso de Jesus. A gente não vai falar. Alguém ouve. Como eu falei, assim, não tem... Assim, a gente acha, né? Mas não tem nada explícito, de forma clara, dizendo assim, né? Não, ele está no corpo glorioso.
né? Porque ele foi em corpo mesmo, né? Foi em corpo, subiu em corpo, não é isso? Né, irmão? Né? Sei que nós também vamos estar no corpo glorioso, no corpo incorruptível. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé?